Então, nós vamos prosseguir com a palestra de hoje, intitulada As Dores e Prazeres da Alma. Nós gostaríamos inicialmente já de informar que, devido à exiguidade do nosso tempo, nós só estamos trazendo algumas reflexões, mas tem dois livros que estão à disposição para quem quiser se aprofundar mais nessa temática. Os dois livros, um intitulado As Dores da Alma e o outro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, por Francisco do Espírito Santo Neto. As Dores e Prazeres da Alma retratam uma reflexão sobre as limitações e potencialidades humanas. Nós temos pouco tempo aqui, mas vamos trazer reflexões que possam nos ajudar no nosso autodescobrimento, no nosso entendimento interior e facilitando descobertas novas nessa proposta de libertação de consciência. Começando com a dor emocional, diferentemente da lesão material, implica uma angústia no corpo todo. Nós, como mencionamos no estudo anterior, apesar de muitas vezes não sabermos ou termos pouca consciência, essencialmente nós somos seres emocionais. A dor emocional, ela normalmente difere da fisiológica, porque a fisiológica está localizada. Tenho dor no meu dedo, tenho dor no meu pé. Ela está localizada na nossa fisiologia por partes específicas. A dor emocional, normalmente, dentro de um processo globalizado. As dores da alma provocam um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, uma sensação de que o coração vai se partir. Nós estivemos nessas experiências. Nós vamos então percebendo que é difícil de saber o porquê, até de definir, mas muitas vezes, quando nós estamos nas experiências evolutivas do espírito imortal que nós somos e desconectadas da nossa proposta superior, por variadas razões, nós vamos perceber que o nosso termômetro interno vai nos estar manifestando ou sinalizando isso para nós, que é hora então de nós acordarmos, despertarmos e realmente nos propormos um caminhar diferenciado a partir desse entendimento. A responsabilidade, nós sabemos que responsabilidade é uma das grandes virtudes que o espírito imortal vai adquirindo, porém a irresponsabilidade nos traz dores no caminho, por nossas escolhas equivocadas. Nossa proposta de maturação espiritual, vamos aprendendo que o homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de conduta moral, já alcançou um certo grau de independência interior e faz suas análises baseadas em sua autonomia. Esta autonomia é oriunda da responsabilidade assumida pelo ser que nós somos, onde nós vamos aprendendo a gerenciar cada vez mais o nosso campo das ideias, o nosso campo das emoções, direcionando-os cada vez mais para a harmonia. Como mencionamos no estudo anterior, o equilíbrio mental, a lucidez mental é decorrente da harmonização dos chakras coronário, frontal, cardíaco, laríngeo também, que vai trazendo essa lucidez interior que nós vamos nos conquistando no dia a dia. Isso nós percebemos nos grandes mestres da humanidade, que já seguiam por si só, e nós aprendizes, que para ser mestre é indispensável aprender a ser aprendiz, estamos galgando essas forças interiores dentro do nosso movimento evolutivo. E uma outra questão que está distante das nossas virtudes e, portanto, geradoras de dores, é a crítica, essa tendência que eventualmente possamos estar trazendo. Então, Hamed nos lembra que a crítica nociva é característica de indivíduos que não realizam nada de importante, não enfrentam desafios, nem se arriscam a mudanças. Então nós ficamos dentro do nosso primarismo ou da nossa infantilidade, muitas vezes projetando para fora estes limites da alma, esse descontentamento, essa infelicidade interior.
No entanto, quando vamos avançando, nós vamos percebendo esses registros interiores e, obviamente, que com a nossa proposta de iluminar a nossa consciência, vamos renovando, ressignificando e alterando e aprendendo a cada vez sermos mais assertivos dentro da proposta cristã espírita. A crítica pode ser empregada como forma de isentar-nos da responsabilidade de nossa própria ineficiência e de atribuir nossas frustrações e fracassos aos que realmente são criativos e originais. Quem é criativo, quem é original, se esforça, coloca esforços no movimento diário para transcender limites. Portanto, quem se esforça normalmente não tem tempo de criticar os outros, porque está tão focado na sua proposta evolutiva que são movimentos diferenciados do ser que está inerte, que está na acomodação, que está voltado nos seus interesses pessoais. E essa dinâmica interior, o estado de despertar de consciência faz com que nós naturalmente vamos sentindo necessidade de mudança para melhor. A ilusão. Será que nós nos iludimos dentro das nossas relações, das nossas experiências relacionais? Será que nós nos damos tempo de amadurecer as relações para saber com quem estamos nos relacionando? Vejamos, escolhemos amizades inadequadas, não analisamos suas limitações e possibilidades de doação, afeto e sinceridade. E quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte deles, culpamos. Mas não é nossas expectativas que nós colocamos nos outros, porque os outros são quem são, assim como nós somos quem somos. Portanto, é fundamental a expansão consciencial para que nós vamos nos trazendo mais para o caminho do equilíbrio e aceitando as criaturas como filhas de Deus, como nós também somos, portanto ainda imperfeitas. Quando reduzimos as nossas expectativas para o patamar da realidade, nós sofremos menos, as nossas dores são menores. E o medo? Quem de nós tem medo? O medo gerador gera dificuldades muito grandes e muitas vezes esses medos, apresentados de formas variadas, se encontram no nosso inconsciente. Vamos aprender uma das formas. Alguém de nós tem algum tique nervoso? E se temos, será que temos consciência? Porque nós podemos ter uns tiques nervosos e nem estarmos conscientes. Vejamos o que isso tem a ver com o nosso campo emocional. Os chamados tiques nervosos nada mais são do que impulsos compulsivos de atos ou a contração repetitiva de certos músculos, desenvolvida de forma inconsciente, para não tomarmos consciência dos conteúdos emocionais que reprimimos em nossa sombra. Vejamos como nossa fisiologia, como nossa dimensão egóica encontra respostas de manipulação da perturbação emocional. Vamos dar uns exemplos, cada um se observa, né? Às vezes nós podemos ter um tique de sempre estar virando a cabeça. Será que percebemos? Vamos começar a observar, estar consciente no presente e aí aprofundar a autopercepção para ver qual é a minha dificuldade emocional. Qual é o que é que eu estou sentindo? Outras pessoas têm o hábito de mexer no cabelo, vai mexendo. Outros batendo no pé, que chega a sacudir e nós não percebemos. Então é nosso estado inconsciente, porém é aquilo que a gente sempre fala. Somos seres essencialmente emocionais, apesar de muitas vezes sermos estrangeiros de nós. Quando temos dificuldade de nos perceber através da nossa psicologia, começamos a nos perceber pela nossa fisiologia. E daí a gente se aprende a conhecer de fora para dentro, até que vamos chegando na nossa intimidade. Os tiques são compulsões motoras para aliviar emoções e funcionam como verdadeiros tapumes energéticos para conter sentimentos emergentes. É como vêm emoções no nosso inconsciente, como não temos consciência, somehow nos distraímos desse quadro para não perceber essa realidade. Mas é necessário entrar em contato.
técnica, esse mecanismo interior, funciona da seguinte maneira, nos ensina Hamed. Enquanto o indivíduo se distrai com o tique, não deixa vir a consciência o que reprimiu. Mecanismos de defesa. Vejamos a importância de nós nos percebermos, né? Nos distraímos. E a preocupação em termos de gerador de dor. Nós somos seres que nos preocupamos ou somos seres despreocupados? Aonde cada um de nós se encontra? Os preocupados têm dificuldade de concentração no momento presente e por isso fazem com que a consciência se desvie do foco da experiência para a periferia, isto é, vivem entorpecidos no hoje porque querem controlar. O que nós deduzimos disso? Vale a pena nos preocuparmos excessivamente? E se temos esses registros, o que é necessário agora fazer para nos decondicionarmos? Porque essas preocupações excessivas são um dos mecanismos de congestionamento mental e emocional. Então, acionamos a ansiedade, todo esse quadro interior que vai impossibilitar uma maior harmonização consciencial. Esse desvio da atenção é uma busca deliberada de distração do indivíduo. Claro que muitas vezes nós não temos consciência disso, por isso que refletimos, estudamos para nos percebermos melhor. De distração é uma forma de impedir a si próprio de ver o que precisa perceber em seu mundo interior. O que fazer para dilatar essa percepção? Criarmos exercícios diários de interiorização, de harmonização, porque nós, preocupados, quer dizer que nós estamos muito no agir, no fazer. Então, reservamos momentos de interiorização para começarmos o processo de desaceleramento, que vai nos facilitar essa percepção mais profunda de nós. E em relação a vícios, que também são causas das dores, das experiências transitórias, aonde que estamos nós, será? Vício. Geralmente a obesidade nasce da falta de coragem para enfrentar novas experiências. É a compensação que a criança carente, existente no adulto, encontra para sentir-se protegida. Todos nós já aprendemos que, apesar da idade adulta cronológica, nós muitas vezes podemos estar na idade psicológica da nossa criança interior. O que quer dizer a criança interior? São as nossos registros, nossas tendências infantilizadas, imaturas do espírito que nós somos, que não as desenvolvemos ainda. É onde que nós vamos achar meios de compensar essas questões. Como a obesidade, nós estamos falando da alimentação excessiva, que é um fator compensatório. Os vícios ou hábitos destrutivos são, em síntese, métodos defensivos que as pessoas assumiram nesta existência ou mesmo os trazem de outras encarnações, como uma forma inadequada de promover segurança e proteção. Onde estamos nós? Vamos nos buscando na nossa interiorização para nos ajudar a compreender. Então, nesta encarnação ou em outras, nós sabemos que vida nós só temos uma, mas temos diferentes existências, as quais fomos angariando registros que na atualidade se manifestam nas nossas atitudes, no nosso modo de ser. Por outro lado, aquilo que identificamos que são vícios ou hábitos destrutivos, aqui e agora, dentro deste caminhar milenar, nós estamos tendo a oportunidade de mudar e de realmente desenvolver registros de proteção real. Os toxicômanos são criaturas de caráter oscilante. Não desenvolverem o senso de autonomia, vivem envolvidos numa aura fluídica de indecisão e imobilização por consequência da própria reação emocional em desajuste. Então, se eventualmente nós temos essas tendências, nós vamos aprender dentro desta metodologia educativa que a droga, por exemplo,
nunca é o problema de ninguém, mas o problema da droga tem a ver com o quadro emocional do indivíduo, do ser que necessita aprender através da proposta de autoencontro, que é uma proposta de iluminação da consciência, de enfrentar-se perante o seu viver, de colocar-se em experiências novas para gerar novas experiências a nível do seu psiquismo, onde que vão gerar cada vez mais segurança, confiança, desenvolver a proposta de auto-amor, que vai nos libertando dessas bengalas psicológicas exteriores e nos causando grandes dores, necessitando de serem reformuladas nesta existência ou nas vindouras. E a solidão? Nós sabemos conviver na solidão conosco mesmo? Nós sofremos de solidão? Se sofremos de solidão, a solidão é um mecanismo de dor. Agora, se aprendemos que na solidão é que encontramos sanidade para nosso mundo interior, respostas seguras para nossos caminhos incertos e nutrição vitalizante para os labores que enfrentamos em nossa viagem terrena, então nós estamos no caminho certo. Fundamental aprendermos a desenvolver momentos de convivência conosco mesmo, sem receios, sem medos, permitindo-nos transcender as nossas próprias sombras, nossos próprios limites, para que nós vamos nas profundezas da nossa interioridade ouvir Deus. Todos nós temos essa capacidade. É necessário nos esforçar e desenvolvermos. Mágoas são outros meios que geram dores para nós. Talvez nenhum de nós aqui sofre deste mal, mas falamos mesmo assim, se alguém estivermos ouvindo. Quando a desilusão desfaz a paixão, é porque desgastou-se o estado de irrealidade. Temos mágoas de alguém, de algum amor, de algum querido, que achamos que nos magoou. Então nós vamos aprendendo que a mágoa é rigidez interior. E a vida nos convida à flexibilização através do auto-perdão, da auto-aceitação. Permitir aos outros a liberdade de serem quem são, enquanto nós escolhemos livres a nos libertar de todos os registros causadores de dor interior em nós. Paixões acontecem quando usamos nossas emoções sem ligá-las aos nossos sentidos mais profundos, porque as paixões são mais a nível periférico, tanto é que elas não são muito duradouras. É aquele fogo fáctil que acende e depois abaixa, né? E aí nós muitas vezes temos dificuldades de gerenciar no campo emocional. Então a proposta é que nós, quando detectamos esses eventuais mecanismos interiores, que possamos ir com calma, que possamos nos analisar, que possamos reavaliar as situações para nos machucarmos menos, para darmos a oportunidade de darmos o passo com mais certeza, com mais clareza. E o egoísmo é gerador também de dores, claro, a todos nós. Lembrando, a indiferença e a frieza emocional, a apatia e o apego patológico, bem como o distanciamento das privações dos outros, são características marcantes das criaturas que alimentam uma paixão egoística pelos bens materiais. Olha quanta beleza de ensinamento para todos nós, que estamos nessa proposta de expansão consciencial, de flexibilização interior, de desapegos dos valores irreais, diante da conquista dos valores reais, através das escolhas acertadas no momento presente das nossas existências. E a ansiedade? Nós nos sentimos ansiosos? Sabemos como isso reflete no nosso existir? A ansiedade nos ajuda a resolver nossos problemas? Veja só o que a gente aprende.
De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Por que não nos dará ouvidos? Porque estes referenciais perturbadores impedem a conexão com o que é superior. Então nós vamos trabalhando as nossas tendências de controle, de poder, que já trazemos de outras existências. E vamos aprender a não nos auto-atropelar mais, a irmos gradualmente na nossa proposta evolutiva, nos desacelerando nos nossos quadros internos, gerenciando maior harmonia interior. E a tristeza? O que temos a falar dela? Se sofremos, ela é um dos mecanismos de dor. Mas vejamos o que aprendemos. Uma das mais importantes funções da tristeza é a de propiciar um ajustamento íntimo. O que nós fazemos quando estamos passando por experiências de tristeza? Nos desesperamos, nos revoltamos, nos deprimimos ou paramos e refletimos e nos analisamos. O que a vida está me convidando para aprender? O que a tristeza está me remetendo no meu campo periférico, que eu necessito me ajustar na minha profundidade, na instância do céu, na instância interior mais profunda. Sempre lembramos que tudo que é desagradável, que nos aparece no campo externo, é um sinalizador de algo que necessita ser ajustado de forma diferente do que nós nos temos conduzido até aqui. E agora, a alegria. Já nos consideramos seres alegres, mesmo estagiando no planeta de provas e expiações, onde sabemos que a felicidade é relativa dependendo da escolha consciencial de cada um. A verdadeira alegria está associada à entrega total da criatura nas mãos da divindade, ou mesmo à aceitação de que a inteligência celestial a tudo provê e socorre. Se nós nos perguntamos agora, nós conseguimos já nos entregar a Deus? Como nos sentimos ao ouvir isto? Nós temos essa reserva interior já construída? Estamos construindo? Aonde estamos? Fundamental pensar. Desapego, um dos grandes prazeres da alma dentro do seu caminho evolutivo. É preciso perceber a diferença entre o amor real e a relação simbiótica, ou mesmo o apego familiar. A realização espiritual não está em nos apegarmos egoisticamente aos entes queridos, e sim nos interagirmos fraternalmente uns com os outros. Na proposta espírita cristã, nós constantemente estamos sendo convidados ao exercício, à vivência fraterna. A fraternidade só é possível quando nós erradicamos os recursos interiores do egoísmo em nós. Nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos são, antes dessas funções, seres espirituais, irmãos de nós mesmos. Paciência, onde que nos encontramos? O despertar da religiosidade, nos ensina Hamed, proporciona paz do espírito. Paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Nós nos irritamos com facilidade nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos lares. Como estamos nós? Nos considerando mais quietos interiormente? Então vamos exercitando essa paciência, que segundo Emmanuel nos diz que é a ciência da paz. A ciência da paz se desenvolve na educação dos pensamentos, das ideias,
das emoções, dos sentimentos e das atitudes em concordância com as leis naturais da vida, que são as leis de Deus. Afabilidade. Amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe a nós, só nós satisfazer. Aonde estamos? Interiormente nos perguntando nesses momentos de reflexões. Esperamos ainda nós aqui encarnados, adultos biologicamente, que nossos pais nos amem? Ou que nossos parceiros ou parceiras ou filhos? Ou nós já estamos nos disponibilizando ao alto amor e aceitando os demais como somos? Já estamos assumindo a responsabilidade, que é a autonomia interior, de despertar o Deus em nós, onde nós somos a própria fonte geradora, partindo dessa conexão com o divino. Respeito. Nós sentimos ou achamos ou pensamos que os outros nos respeitam ou nos tratam com respeito. Vamos ver o que aprendemos com Hamed. Se nós não nos responsabilizamos pela forma como somos tratados, continuaremos impotentes para mudar o contexto penoso em que estamos vivendo. Achamos que somos incapazes de mudar? Nós nos sentimos seguros interiores para nos posicionar como filhos de Deus em todas as situações? Ou nós nos sentimos que as nossas emoções, muitas vezes a agressividade, impede que nós nos posicionamos com assertividade? Então vamos nos conhecendo e nos transformando. O convite da vida é, através da renovação interior, que nós vamos nos tornando seres com maior competência emocional, onde vamos nos sentir mais seguros, mais confiantes, através da proposta de alto amor e com isso, quando necessário, nos posicionarmos com assertividade, lembrando sempre que os outros nos respeitam na extensão que nós mesmos aprendemos a nos respeitar. E não pode haver autorrespeito sem que haja auto-amor. A mulher precisa descobrir que não depende de ninguém para viver a própria existência, pois tem dentro de si uma extraordinária capacidade de fazer mudanças positivas. Por que falamos da mulher? Nós somos espíritos milenares e muitas vezes já estagiamos no feminino, onde através das eras ou mesmo na atualidade, em certas culturas, a mulher é aquele elemento submisso. E podemos trazer esses referenciais interiores que são da necessidade nossa de mudar. Porque independente das diferentes culturas que nós passamos como espíritos, ou registros que mentalmente estamos trazendo, que não condizem com o equilíbrio interior, com esse posicionamento de filha de Deus, é fundamental que aprendemos, para não nos tornarmos seres dependentes de homens dentro de qualquer referência de menos valor ou de desamor, mas que buscamos esses recursos interiores necessários a todo espírito procurar, lembrando sempre que nós todos, estejamos no masculino ou estejamos no feminino, somos seres imortais e portadores das possibilidades infinitas. O amor cristão não considera os papéis sexuais e sim encoraja todos os seres a exprimir a liberdade, o respeito e o amor uns pelos outros. A liberdade não é a libertinagem, a liberdade com responsabilidade, que nos vai conduzir por caminhos, por experiências mais felizes. É no silêncio mental que os ciclos habituais ou condicionados às regras e normas preconceituosas cessam. É fundamental, na nossa proposta evolutiva, tirarmos todos os dias, aprendermos a nos priorizar uns momentos para a nossa interiorização.
Sem a humildade, nós não vamos desacelerar o nosso processo de busca do ter e vamos deixar de nos realizar em profundidade. A autorreflexão ou a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. Já temos momentos de autorreflexão. Sempre nos lembramos, nós todos somos filhos de Deus. Trazemos os recursos renovadores interiores, mas é necessário parar para nos ouvir, para nos conscientizar. Nós vamos finalizando com a generosidade. Lembrando que a generosidade, a criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Então, generosidade não é trazer todas as dificuldades para nós. Ser generoso é alguém que despertou na sua capacidade de amar, entendendo que traz os seus limites. E esses limites que geram segurança e competência de auxílio qualitativo dentro da nossa possibilidade. Amar a todos, como nos ensina Jesus, dentro das nossas possibilidades. O excesso é desamor, é falta de auto-amor. Que nós possamos refletir nas lições da vida maior, desenvolvendo cada vez mais os prazeres da alma, do ser que se renova, que se busca em todos os momentos desenvolver-se nos referenciais das conquistas das virtudes, que são os valores reais, seja aqui na terra, seja no além, onde quer que nós estejamos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.